Hoje leremos o capítulo 1 do livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração, de Mahesh Chavda. Qual é a solução para Steve? No início da minha caminhada com o Senhor, fui trabalhar em um hospital para crianças com deficiência mental na cidade de Lubbock, Texas. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, eu também fui impelido em meu próprio deserto no Texas. E esse deserto era aquela entidade pública para crianças com sérios distúrbios mentais. Aquele era um dos lugares mais trágicos que eu poderia ter escolhido para trabalhar. Os meus dias eram repletos de dolorosas horas de relacionamentos com crianças emocional e fisicamente feridas, numa atmosfera tomada pelos mais fétidos odores que alguém possa imaginar. As crianças com as quais eu trabalhava não possuíam controle das funções intestinais. Muitas das vezes, elas se lambuzavam com os próprios excrementos, as portas ou até mesmo quem estivesse por perto. Eu frequentemente orava: Senhor, é este o seu propósito? O Senhor realmente me trouxe até aqui? Aquele lugar em Lubbock, Texas, foi minha escola particular em meu aprendizado sobre o Espírito Santo, pois, em meio a toda aquela penúria, compreendi que o Senhor havia me levado para aquele lugar, segundo a sua soberana vontade, a fim de ensinar-me sobre a sua maravilhosa pessoa. Aliás, a maioria dos princípios que eu uso em meu ministério hoje, aprendi naquele lugar. Existiam naquele prédio centenas de pequeninos. A maioria deles tinha sido jogada ali, ou simplesmente descartada pelos seus próprios pais. Embora eles estivessem sob a tutela do governo, na realidade, eles não passavam de pequenos fragmentos humanos ignorados e indesejados por todos. O Senhor, no entanto, me lembrou as palavras em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor continuou dizendo: Eu quero que você vá e ame estes pequeninos e seja o meu embaixador do amor. Mediante essas palavras, não restava outra alternativa a não ser obedecer. Nas primeiras 9 horas de meu turno, trabalhava com ambulatório infantil. Esta era a ala das crianças incapacitadas de andar. Posteriormente, me ocupava com a ala não ambulatorial, para trabalhar com bebês portadores de leves distúrbios cerebrais. Muitas dessas crianças eram nascidas de mães viciadas em heroína e outras caíram ali após terem sido brutalmente espancadas e feridas por seus pais, em momentos de raiva ou quando em estado de delírio alcoólico. Esses pequeninos ocupavam os berços até serem transferidos para camas. Geralmente, sentado em uma cadeira de balanço, eu costumava tomá-las em meus braços e as embalava, enquanto orava em línguas, minha linguagem de oração em espírito. Eu tinha certeza de que Jesus as amava e que certamente ele colocara este sentimento dentro de mim. Era como se Jesus tivesse tirado um pedaço do seu coração e colocado dentro do meu. Como eu amava aqueles pequeninos. O Senhor começou a curá-las. De repente, comecei a perceber que aquelas crianças que supostamente nunca andariam, estavam andando. Uma menina cujo prontuário médico dizia que ela tinha nascido cega começou a enxergar e a reagir. Todas as vezes que entrava em seu quarto, embora procurasse não fazer nenhum barulho, ela sempre se virava e olhava para mim estendendo suas mãozinhas. Oh, que realidade tremenda! O Senhor começara a curar aquelas crianças. Por aquele tempo, fui designado para trabalhar num projeto que chamei de Esforço para Adequação Psicológica, que tinha como objetivo ministrar a alguns garotos técnicas de modificação comportamental. Tais técnicas eram designadas para ensinar jovens com 15 a 16 anos a amarrar os cadarços ou ir ao banheiro sozinhos. Eu jamais esquecerei o dia em que conheci um jovem de 16 anos naquele grupo, a quem chamarei de Steve. Ele sofria da síndrome de Down, retardamento mental, um tipo com redução drástica da capacidade intelectual e certas deformações físicas.
Steve era afligido por outro mal ainda pior. Constantemente tinha crises, durante as quais era acometido de um sentimento de autodestruição e batia no próprio rosto. Esta equipe de psicólogos conseguiu permissão das autoridades texanas para administrar terapia de choque elétrico em Steve durante 6 meses. Este procedimento era chamado de Operação Negativa de Condicionamento e tinha como objetivo modificar o comportamento de Steve, aplicando-lhe choques elétricos sempre que ele começasse a se ferir. Durante aquele período, os psicólogos fizeram um gráfico de seu comportamento e observaram que, ao contrário da melhora esperada, o seu quadro havia se agravado ainda mais. Tive a oportunidade de ver aquele gráfico e perceber que realmente a aplicação de choque o havia piorado ao invés de melhorá-lo. A fisionomia do garoto tornou-se péssima. A pele de seu rosto, cheia de feridas inflamadas, parecia mais um couro seco de jacaré, devido aos ferimentos constantes que ele fazia em si mesmo. Não vislumbrando outra solução para o problema, por fim, os atendentes amarraram os braços de Steve, de maneira que ele não podia alcançar o seu rosto. O problema agora era outro. Os garotos de seu dormitório, uma vez percebendo que as mãos de Steve estavam amarradas para baixo, criaram uma nova brincadeira. Corriam atrás de Steve a empurrá-lo com força até que ele perdesse totalmente o equilíbrio e caísse. Steve não podia mais instintivamente proteger o seu rosto, por causa das ataduras que prendiam os seus braços. Por isto, todas as vezes que os meninos brincavam, Steve sempre caía brutalmente com seu rosto em terra, sem conseguir se proteger ou amortecer a queda. Qual era a solução para Steve? Na maioria das vezes, o encontrávamos com nariz, lábios e boca, esguichando em sangue. Qualquer momento que o encontrasse, Steve era sempre capaz de sentir o amor de Deus fluindo de mim, e geralmente reclinava sua cabeça sobre o meu ombro e se desmanchava em prantos. Finalmente orei: Senhor, uma vez o Senhor me disse que havia me enviado a este lugar para amar essas crianças. Portanto, qual é a solução para Steve? Claramente, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: esta casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Embora este versículo possa parecer bem familiar para você, ele soava como algo completamente novo em meu espírito naquele momento. Eu havia estudado por 4 anos em uma faculdade e me bacharelado em teologia. No entanto, eu nem sequer sabia que o Espírito Santo tinha citado uma passagem da Bíblia que se encontra em Mateus 17, 21. Uma outra questão que eu tinha deixado de aprender durante os meus 4 anos de seminário era a questão do jejum. Eu disse: jejum? Ficar sem comida ou bebida? A partir daquele exato momento, eu não comi nem bebi nada mais e descobri que quando nos abstemos de comida, geralmente sonhamos com frango, batatas fritas e deliciosos bifes. Eu também não tinha consciência de que quando ficamos sem água, as nossas prioridades mudam. No terceiro dia de meu jejum, eu comecei, por exemplo, a invejar as pessoas quando as ouvia lavar as mãos na pia do banheiro. Uma vez, quando uma pessoa saiu do banheiro, eu lhe disse: Você sabia que esta água poderia ser boa para beber? O rapaz confuso respondeu: Desculpe-me, mas eu não entendi. Percebendo a insensatez das minhas palavras, eu logo respondi: Oh, nada, esqueça. Agora, ore por Steve. No quarto dia, o Senhor me disse: Agora você pode beber. Então comecei a beber água. No entanto, apenas comecei a me alimentar no 14º dia. E então o Senhor me disse: Agora, ore por Steve. Quando cheguei naquele dia, tomei Steve e o levei para o meu pequeno escritório e lhe disse: Steve, eu sei que a sua mente talvez não entenda o que eu estou dizendo, mas o seu espírito é eterno. Eu quero te dizer que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e que estou aqui para pregar as boas novas a você. Também quero que você saiba que Jesus Cristo veio trazer liberdade aos cativos. Havendo-lhe falado essas palavras, eu continuei dizendo: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora,
espírito de autodestruição, deixa esta vida em paz. De repente, aquele rapaz foi como que arremessado a quase 2 metros de distância. Quando Steve atingiu a parede, seu corpo foi elevado cerca de 30 centímetros acima do piso. E caindo novamente, soltou um longo gemido, ficando ali mesmo prostrado. Imediatamente comecei a sentir um terrível cheiro de ovos podres e enxofre queimado, enchendo aquele recinto, mas que aos poucos foi desvanecendo. Corri então rapidamente para Steve. O tomei em meus braços e tirei as ataduras que haviam sido colocadas em seus braços. Enquanto isso, seus olhos me fitavam com medo. Percebendo que podia dobrar os braços, começou a tocar carinhosamente o seu rosto, a sentir os seus olhos, nariz e orelhas. Então, profundamente emocionado, começou a soluçar. Aquele atormentado jovem, pela primeira vez na vida, percebeu que não estava tendo a compulsão de se ferir. Pelo contrário, ele era capaz de afagar o seu próprio rosto. E a partir de então ter a certeza que fora totalmente liberto. Naquele inesquecível momento, o Senhor revelou-me quão poderosa arma Ele havia nos dado para destruir fortalezas e trazer liberdade aos cativos. Dentro de poucos meses, todas as feridas no rosto de Steve haviam desaparecido, porque ele parara de se ferir. Sinceramente, você está lendo este livro por causa de Steve. Eu agradeço a Deus por este jovem e a maneira como o Senhor usou aquela terrível situação para me comunicar esta verdade divina, que estarei comunicando a você, caro leitor. O milagre que nos coloca junto nas páginas deste livro realmente começou muito antes, ou melhor, em 1962, no meu 16º ano de vida, no leste da África, em um país chamado Quênia. Eu fui criado em uma devota família hindu, e o meu destino já estava traçado de acordo com a reputação das tradições indianas. Por ser filho de um hindu, descendente de alta casta militar, fui versado nos escritos sagrados do hinduísmo e treinado para ser um líder. Desde minha tenra infância, me ensinaram o mais importante princípio da nossa religião: busque a verdade. E obedientemente, sempre procurei pela verdade. Meus pais eram indianos, mas na verdade, nasci e fui criado no Quênia. E embora tenha perdido meu pai com apenas 5 anos de idade, eu ainda era membro de uma privilegiada classe de guerreiros de casta elevada no mundo hindu. A minha diligente procura pela verdade tomou de repente uma nova direção em um dia quente em 1962, quando a esposa de um missionário batista veio trabalhar em algumas crianças nos arredores de nossa casa. Por razões que somente Deus conhece, essa gentil senhora texana foi guiada a bater na porta de uma devota família hindu para pedir um copo de água. Coincidentemente, eu estava lá. Atendi a porta e depois de servir-lhe o copo com água, ela me deu em troca uma Bíblia. Não sabíamos, mas aquela simples troca de água pela palavra redundaria na conversão de 700 mil pessoas ao Senhor Jesus Cristo nos anos que se sucederiam. Às vezes, não entendemos, mas o nosso mais insignificante gesto de obediência pode se destinar a propósitos que nunca imaginaríamos. Comecei a ler a Bíblia porque, claro, estava buscando a verdade. Este livro trouxe-me o conhecimento da figura mais estranha que eu já li. O nome era Jesus Cristo. Como alguém que sempre procurou a verdade, fui cativado pelas incríveis palavras deste homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse para mim mesmo, é isso mesmo, está certo. E acabei lendo todo o livro de João. Quando examinava a passagem onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14,6, as escamas da cegueira caíram dos olhos daquele ferrenho guerreiro hindu de alta casta e tão orgulhoso de suas tradições. Estive sempre em busca da verdade e de repente entendi que Jesus Cristo era e é a verdade. Todavia, apesar daquela maravilhosa revelação, eu não o recebi como meu Senhor e Salvador imediatamente. O preço era muito alto. Apesar da revelação que tinha obtido ao ler as Escrituras, eu me debatia interiormente sobre a questão de me tornar um cristão.
pois tal decisão em minha vida era muito séria e demandava um preço que para mim parecia muito alto. Se eu ousasse confessar a Cristo, sabia que seria rejeitado por toda a minha família, incluindo a minha mãe, minhas irmãs e irmãos. Sem dúvida, perderia também toda a posição e regalias que possuía no mundo hindu. Aliás, até onde eu tenho conhecimento, eu seria a primeira pessoa da minha casta a virar as costas para a fé hindu. Finalmente, eu disse para mim mesmo: eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não quero mais nem pensar em Jesus Cristo. Em meio às minhas cogitações, de repente, caí um sono profundo. Foi tudo tão estranho. Eu não havia recebido nenhuma pancada na cabeça ou tomado algum sonífero. No entanto, não podia resistir ao sono. Aquele acontecimento era algo fora do comum. Instintivamente, minha cabeça se inclinou sobre a mesa e fui instantaneamente em espírito para um lugar que eu nunca havia estado antes. Eu estava andando em ruas de ouro e ouvia as mais lindas e harmoniosas vozes cantando canções que nunca tinha ouvido antes. Eu estava em perfeito êxtase, como diriam um hindu. Existia tremenda beleza e perfeição ao redor de mim. Porém, tudo aquilo se tornou insignificante quando eu vi a fonte de toda a perfeição e beleza andando em minha direção. Eu vi uma luz que brilhava mais que 10.000 vezes do que o sol. No entanto, toda aquela luminosidade não queimava os meus olhos. Ele vinha em minha direção e não sei como explicar, mas tinha certeza que aquela pessoa maravilhosa era Jesus. Eu jamais esquecerei a beleza de seus olhos e a profundidade de seu olhar. Era como que se ele tivesse sentido toda a dor do mundo, derramado toda a lágrima que já fora derramado na terra. O amor puro emanava de seus olhos em perfeita combinação de vitória e triunfo. Então, ele chegou e colocou suas mãos em meus ombros e docemente me disse: Meu irmãozinho. De repente acordei e descobri que a Bíblia, a mim oferecida por aquela gentil senhora Batista, estava aberta no Evangelho de Mateus, naquela passagem que Jesus conversava com o jovem rico. Jesus disse a ele: Se você quiser ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aquele jovem, porém, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu cuidadosamente li aquela passagem e observei que aquele jovem rico que havia encontrado com Jesus acabou indo embora por exatamente pensar que o preço era muito alto. Neste momento, o Senhor disse ao meu coração as seguintes palavras: Você também vai para o mesmo caminho deste jovem? Não, Senhor. Respondi imediatamente e recebi o Senhor Jesus como meu Salvador, quebrando assim inúmeras gerações de rigorosa tradição religiosa e extrema fidelidade ao hinduísmo. Anos depois, mudei do leste da África para os Estados Unidos, onde o Senhor proporcionou-me esta gloriosa experiência com Steve. Estudei em uma universidade cristã, obtendo o grau de bacharel em teologia. Depois parti para uma universidade secular. Posteriormente, intentava alcançar o meu PhD em literatura. Confesso que estava muito orgulhoso de minha inteligência. Em meio à minha diligente busca de minha realização intelectual e valorização própria através de cursos de graduação, recebi notícias que minha mãe estava morrendo de câncer em Londres, para onde toda a minha família havia se mudado, que lhe havia cometido os ossos. Os médicos lhe davam apenas algumas semanas de vida, pois ela tinha uma forma intratável de câncer nos ossos que estava comendo seu corpo. Eu precisava ir ao fundo do poço. Eu não vislumbrava respostas para meus dilemas, e muito menos para minha mãe. No entanto, ela estava morrendo e chamando por mim. Eu era apenas um pobre estudante no Texas, sem a mínima condição financeira para ir à Inglaterra. Estava simplesmente quebrado. Eu havia chegado ao fim do poço. Tudo o que eu podia fazer era chorar incontrolavelmente. Finalmente, depois de 3 dias de lágrimas e sofrimentos, tive uma excepcional experiência na terceira noite. Novamente aquela visão. Fui tomado em sono profundo e levado para aquele mesmo lugar,
onde anos atrás tinha visto ruas de ouro. Desta vez, eu me encontrava em um lugar gramado, prostrado aos pés de Jesus, contemplando a sua face e o adorando com um cântico. Mais uma vez, o Senhor colocou as suas mãos sobre os meus ombros e eu estava surpreso em constatar o que louvava com um cântico em uma língua que eu não podia entender. Então, acordei e no meu íntimo sabia que alguma coisa havia acontecido no mundo espiritual. Senti um grande desejo de orar e apenas disse: Senhor Jesus. Naquele momento, um forte vento entrou pelo meu quarto e imediatamente comecei a sentir alguma coisa borbulhando dentro de mim. Quando tentei abrir a minha boca, uma canção saiu da minha boca em uma língua desconhecida. Neste momento, a minha parte intelectual disse: Oh, isso é muito estranho. Porém, o resto de meu ser parecia dizer: Isso pode parecer estranho, mas é a melhor experiência que já tive em minha vida. Mesmo sem entender uma palavra, continuei cantando aquela estranha e doce canção por 1 hora e meia. A única pessoa espiritual que conhecia naquela época era uma senhora que eu havia encontrado na faculdade. Eu simplesmente não podia esperar para compartilhar com alguém sobre o que tinha acontecido comigo. Então fui correndo me encontrar com a irmã Marcia. Quando a vi, fui logo dizendo: Irmã Marcia, deixe-me dizer o que aconteceu comigo hoje. Depois de contar-lhe acerca de minha experiência, lhe perguntei preocupado: Eu estou ficando doido? Jamais esquecerei a sua resposta. Ela colocou seus livros sobre a mesa, olhou para mim e com regozijo em sua voz me disse: Louve ao Senhor, meu irmão, você foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo se tornou muito real em minha vida a partir daquele dia. Ele começou a falar comigo e logo descobri que ele é uma pessoa. Ele me disse: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre. Eu ainda não tinha lido essas palavras em Hebreus 13:8. Então eu disse: Ele respondeu: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ore pela sua mãe. E mais uma vez o Senhor falou: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Finalmente orei e disse: Senhor, o que está tentando me dizer? Ele disse: Jesus curou há 2000 anos atrás e ele ainda cura hoje. Então disse: O que o Senhor quer falar-me com essas palavras? Nesse instante, o Espírito docemente me disse: Ore pela sua mãe. Bom, diante de tão grandioso comando, me prostrei para orar como me fora dito. Alguns dias mais tarde, recebi as boas novas que a minha mãe havia sido totalmente curada de sua enfermidade terminal. Depois de sua cura, ela ainda viveu 24 anos, tendo ainda a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador antes de morrer. Após esta maravilhosa experiência de batismo, o Espírito Santo começou a conduzir todo o meu viver. Neste período, o Senhor impulsionou-me a trabalhar em Lubbock, Texas, onde encontrei Steve e muitas outras crianças preciosas e necessitadas do amor de Deus. A verdade sobre o jejum que aprendi naquele lugar se tornou uma palavra viva e cortante em meu viver, e isto aconteceu há cerca de 1/4 de século atrás. Comecei a jejuar uma vez por semana em 1971. Em 1972, jejuava 3 vezes por semana, e depois períodos de 7 e 14 dias consecutivos. Durante o ano de 1973, fui conduzido a jejuar vários períodos de 7 a 14 dias consecutivos, sempre dependendo das instruções do Senhor. Recomendo consultar um médico antes de entrar em um propósito de jejum, especialmente em caso de gravidez ou estando sob tratamento médico. Entre agora no propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum. No ano de 1974, pastoreando uma igreja em Leviland, Texas, o Senhor conduziu-me a entrar no período de 40 dias de jejum. Jejuei, portanto, por 40 dias e desfrutei de muita graça do Senhor. No ano seguinte, mais uma vez o Senhor impulsionou-me a observar um período de 40 dias de jejum e, posteriormente, vários períodos de 14 e 21 dias consecutivos. No ano de 1976, casei com Bonnie. Naquele mesmo ano, o Senhor mais uma vez me conduziu ao jejum. Todavia, desta vez a direção era para 2 períodos de 40 dias. Nos anos que se seguiram, estive sempre com o propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum por ano,
e pelo menos 2 períodos de 21. Em 1977, fui conduzido novamente pelo Espírito a outros 2 períodos de 40 dias de jejum. Desta vez, porém, adicionei mais alguns dias de acordo com as impressões específicas que recebia do Espírito. Nos anos seguintes, segui este procedimento até o ano de 1988. Em 1989, todavia, a direção do Espírito era o propósito de apenas um período de 40 dias de jejum. Ao todo, o Espírito me guiou a 29 períodos de 40 dias de jejum, sendo que nas primeiras 19 vezes me limitei a tomar somente água, e nos seguintes o Senhor me permitira tomar sucos. Segundo minha esposa, contando todo este tempo, eu jejuei uma média de 120 dias por ano, desde o início de meu ministério. Na verdade, eu não entendia completamente o que o Senhor fazia naqueles dias, mas tinha certeza que o amava. Tinha certeza também que ele me conduzira a orar e jejuar por seu povo. O meu único objetivo era obedecê-lo. Todos que me conheciam ou estavam intimamente associados comigo, como pastor ou líder, sabiam acerca dos meus períodos de jejuns. Porém, por mais de uma década, eu não fui permitido pelo Senhor anunciar, explicar ou ensinar sobre a minha vida de jejum nas reuniões públicas. Ele estava fazendo um trabalho secreto e apenas recentemente, segundo o seu expresso comando, compartilhamos abertamente sobre esta prática legada à sua igreja pelo Senhor Jesus. O fazê-lo em secreto parece-me ser a forma de jejuar na maioria das vezes. Nem todo mundo entendeu. Rapidamente descobri que nem todo mundo entendeu ou aceitou o que eu estava fazendo. Alguns me acusaram de me comportar como um fanático. Outros simplesmente pensaram que eu havia me tornado muito religioso. O meu pior crítico dizia que eu estava buscando a minha própria justiça. Tenho que admitir que aquelas censuras e mal-entendimentos foram muito dolorosos. Todavia, estava convicto que quando ouvimos a voz do Senhor, precisamos obedecê-la. Portanto, às vezes é inevitável que a nossa total obediência a imperativos divinos crie oposição, mesmo entre os irmãos. Muitas das vezes também este mal é causado pelo inimigo de nossas almas, que agirá de alguma forma para levantar oposição contra toda e qualquer atividade que venha representar ameaça ao seu império das trevas. Meu querido irmão, quando você estiver em guerra espiritual, através de oração, louvor, adoração e jejum, posso garantir que o inimigo insurgirá com dificuldades e obstáculos espirituais no seu caminho. Nos anos e décadas que se passaram desde que Deus me revelara o poder secreto do jejum, através da libertação de Steve, esta revelação se tornou uma palavra viva e fundamento em minha vida e ministério em Cristo. Agora, entendo que Deus me tem ordenado a restaurar esta verdade acerca da prática do jejum na igreja nestes últimos dias. O jejum foi um aspecto importante na vida da igreja neotestamentária, assim como é na igreja destes últimos dias. O Senhor, com certeza, conduziu-me a 29 períodos de jejum para fazer-me conhecedor desta verdade fundamental, pois não podemos comunicar nenhuma verdade espiritual a menos que esta seja uma realidade concreta em nossas vidas. Foi apenas 10 anos atrás o Senhor me disse: agora que você tem esta verdade em seu coração, eu te dou autoridade para repartir com a igreja nestes últimos dias, para homens e mulheres que estarão realizando a minha obra. Neste mesmo instante em que escrevo estas palavras, sinto o cumprimento do propósito de algo eterno. Este livro é parte do fruto da semente semeada durante todos aqueles anos de obscuridade, quando tudo o que sabia era que eu estava obedecendo a palavra vinda do trono. Deus talvez nunca te pedirá para estar jejuando durante 40 dias. Se ele o fizer, você será capaz de fazê-lo por meio de sua graça. No entanto, um fato é incontestável. Como membros da Igreja de Cristo, Deus espera que cada um de nós observe a necessidade da prática do jejum em nosso viver diário.
Isto é, na verdade, uma parte indispensável de nossas vidas como membros da vinha do Senhor e da gloriosa noiva, além de ser também um estilo de vida segundo o nosso modelo maior de vida, Cristo. Deus te abençoe. Encerramos aqui o primeiro capítulo deste livro.